Ou seja, ele passa direto mesmo por isso, Clarissa. Claro, também vão dizer assim, porque ele foi questionado especificamente por questão médica, então ele não vai entrar nessa seara de opinar sobre, mas poderia ter havido mesmo, né? Que nós tivéssemos ali no documento as justificativas, não estava mais em domiciliar por N motivos expostos pela Justiça. Elisa, muito provavelmente, se o Procurador-Geral da República tivesse tido um posicionamento diferente, contrário à prisão domiciliar, ele possivelmente teria apresentado esses argumentos relacionados a todos os fatos que o Theo Cury bem lembrou aqui para a gente, que contribuíram para justificar a permanência de Jair Bolsonaro no presídio, apesar da gravidade do seu estado de saúde. Lembrando, Jair Bolsonaro apresenta um quadro de saúde muito delicado desde antes de ele ser preso. Não é nenhuma novidade. Muitos episódios, muitos outros casos que têm sido citados recorrentemente pela defesa, como do ex-presidente Collor, poderiam ser comparáveis ao estado de saúde que Bolsonaro já apresentava. Ele teve outras hospitalizações, mas, de fato, principalmente aquele episódio da violação da tornozeleira eletrônica, que tem a contemporaneidade, ou seja, aconteceu durante esse período da prisão preventiva, aquilo, por si só, já contribui amplamente para agravar a situação do ex-presidente, complicar qualquer tentativa de levá-lo para casa. Só que agora, como o Theo falou, você tem essa balança, onde o estado de saúde ganha um peso maior a partir do momento em que ele passa por mais uma internação. Então você tem a questão do volume de internações pelas quais Jair Bolsonaro já passou desde que ele foi para o presídio. Então, mais uma vez, ele retorna ao hospital com um caso de broncopneumonia que tem a ver com as sequelas daquela facada que ele tomou nas eleições de 2018. Também tem vínculo com esse quadro de soluços que a gente tem mencionado repetidamente, demanda medicação, demanda atenção para que qualquer problema não evolua, alimentação adequada, mais direcionada para as necessidades dele, tudo isso influencia a capacidade dele de reagir bem aos problemas de saúde que ele próprio tem como perenes. Agora, como eu disse antes, o componente político está, sim, impresso em toda essa discussão, porque o momento em que esse novo pedido acontece é bastante particular. Para além daquela questão do desgaste do Supremo, que eu mencionei agora há pouco, a gente está na largada da campanha eleitoral. E aí, como eu mencionei mais cedo aqui no live, você tem muito mais ressonância, muito mais holofote para declarações, por exemplo, do filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, acusando o Supremo Tribunal Federal de, não é exagero meu, são frases dos filhos de Bolsonaro, tentando matar o pai dele. Então é esse o argumento que eles dizem, olha, querem assassinar Jair Bolsonaro, estão mantendo Jair Bolsonaro na prisão para que ele morra lá por conta das complicações do seu estado de saúde. Esse discurso ganha mais ressonância junto a um eleitorado mais à direita e apoiador ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro em período de eleição, porque tudo reverbera mais a partir do momento em que se inicia a campanha. Então é mais uma frente de desgaste também para o ministro Alexandre de Moraes, que passa por toda aquela complicação do caso Master, como a gente mencionou, e para o Supremo Tribunal Federal como um todo. Não à toa, a Isabel relembrou aqui essa apuração em conjunto dela com o Gustavo Uribe, como outros ministros do Supremo Tribunal Federal vinham já apresentando um desconforto, entendendo que essa manutenção de Jair Bolsonaro no presídio estava complicando a situação da corte como um todo também, do ponto de vista político. Claro, a decisão tem que ser tomada do ponto de vista técnico? Tem que ser levada em consideração a saúde de Jair Bolsonaro, a capacidade dele de cumprir pena no presídio, porque afinal de contas ele foi condenado e ele tem uma pena a cumprir. Claro que é mais confortável cumpri-la em casa do que cumpri-la no presídio. A questão é se o presídio está ou não agravando o quadro de saúde dele. E vale a gente lembrar que ele não está sendo atendido por qualquer estrutura médica, ele está sendo atendido pela estrutura de médicos, de profissionais da própria Papudinha,
que estão relatando, portanto, o estado de saúde do ex-presidente às autoridades que acompanham esse caso, e está num hospital de referência em Brasília, sendo acompanhado por médicos, alguns dos melhores médicos do país. Então, imaginar que se os médicos e os próprios profissionais da Papudinha começam a levantar a questão, olha, de fato, a situação dele está se deteriorando do ponto de vista de saúde, a Justiça tem que colocar isso em primeiro lugar. Então, aparentemente, esse foi o posicionamento do PGR. Vamos ver, então, qual será de Alexandre de Moraes.